Sejam bem-vindos ao Funeral da Literatura. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre André de Carvalho. André de Carvalho é um jovem escritor de São Paulo, que, entretanto, é radicado em Porto Alegre, uma cidade que tem uma vida literária efervescente, uma cultura literária grande, diferente. Não por acaso, é onde fica a oficina literária de criação literária mais antiga do país, ainda em atividade. Não por acaso é o único lugar onde há um curso superior de escrita criativa. E o André de Carvalho, ele faz parte desse curso superior de escrita criativa. Ele é um aluno da graduação tecnológica em escrita criativa na PUC. O André de Carvalho tem 2 livros publicados. O primeiro livro publicado do André é um livro de contos de 2019 e o segundo é um livro de poesia de 2020. E nesses 2 livros, apesar da diferença entre gênero, entre ser um livro de contos e um livro de poemas, dá para ver o estilo particular e as preferências literárias do André de Carvalho soando com a mesma força e com a mesma intensidade nesses 2 livros. O André de Carvalho tem um texto muito direto, tem uma literatura, tem frases secas que chegam a ser cortantes, chegam a ser ásperas, por quão direto ele consegue ser, e ele tem uma preferência a tratar o tema da marginalidade ou dos marginais, ou naquilo que há de marginal nas pessoas comuns, em todo o mundo. Não necessariamente o André de Carvalho vai buscar o marginal naquele marginal óbvio e consagrado, não necessariamente ele vai tratar do mendigo, não necessariamente ele vai tratar da prostituta, não necessariamente ele vai tratar do deprimido, e etc. Não que essas figuras não estejam presentes na literatura do André de Carvalho, elas estão, mas a marginalidade que o André de Carvalho busca e traz nos seus 2 livros que tem publicados até o momento é a marginalidade que ele vive e que eu também vivo, e que as pessoas e que o Zói Polói e que a Gleba e que todo mundo vive e sofre em algum momento dessa marginalização, essa parte de estar distante, de ser agredido, de estar solitário, de não estar integrado, como eu estava falando. Aqui para essa resenha, nós vamos focar mais no primeiro livro do André de Carvalho, que é o seu livro de contos de 2019, chamado Complexo C. E o interesse e o jogo do livro, ele começa a partir do título. O título se chama Complexo C. E em todos os contos, que não são contos diretamente ligados um ao outro, eles não têm uma união diegética clara, direta, não estão em um tipo de continuidade muito visível, mas todos eles tratam do Complexo C, desse local. Talvez seja um condomínio, talvez seja um bairro, talvez seja um tipo de coab, um conjunto habitacional, é difícil dizer, mas os personagens do livro Complexo C estão indo ou estão vindo do Complexo C, ou moram no Complexo C. Mas os sentidos do Complexo C não param com essa repetição que torna esse lugar um lugar psicológico, um lugar simbólico que habita todos os contos, tornando todos eles uma coisa maior. Uma opinião do próprio autor é que o Complexo C também pode ser uma referência como se fosse o complexo da classe C, fazer uma referência a essa classe que talvez não tanto agora, mas que há alguns anos atrás era muito referenciada como uma grande classe em ascensão do Brasil, né? O crescimento da classe C ele era muito propagandeado, e essa é uma classe que, ainda que vista com bons olhos, digamos, economicamente, por representar uma ascensão, é uma classe na qual se vê também muitos problemas,
também se via muitas preocupações, também se via medos, também se viam impotências. Essa estratégia, na minha leitura, funcionou maravilhosamente bem, ficou elegante, ficou interessante, deu um frescor ao livro, para dar essa estratégia de tornar o livro um material coeso, né? Porque nem todos os contos foram escritos para estarem presentes nesse volume. Mas com essa adaptação de inserir o complexo C em cada conto, que foram escritos em momentos diferentes, torna esse tal desse complexo C uma coisa maior. Aquilo não é simplesmente um local referenciado e que some. Aquele passa a ser um lugar simbólico, passa a ser um lugar sentimental até, passa a ser um lugar psicológico. Aquele complexo C, por estar se repetindo em sua referência e por ser para onde esses personagens que têm a sua marginalidade sempre vão, cresce. Dá uma elegância ao mesmo tempo que dá uma ironia, dá uma elegância ao mesmo tempo que dá um desconforto, porque se ele tem essa escrita direta, que entretanto não é mal feita, não é uma escrita largada, é uma escrita enxuta, as temáticas dele às vezes são mirabolantes, às vezes são absurdas, né? O absurdo é uma escolha frequente do André, em alguns contos, por exemplo, os Mini, que eu agora me recordo, em que há pessoas diminutas, há minis, né, no conto de André, e o tratamento de normalidade, de cotidiano que se dá à existência daquilo, dá um efeito interessante na leitura, né? Você quando aquilo é jogado para você com a normalidade com que o André trata, aquilo te coloca em uma situação de desconforto e ao mesmo tempo é meio irônico. Você não se entende bem onde. E talvez fundamentalmente é uma classe onde se via não se saber exatamente aonde se pertence, ou não se entender exatamente com o lugar no qual se habita. E dentro da leitura do livro Complexo C, isso conversa com o livro, isso faz sentido, isso acrescenta. Então, esse recurso que o André fez em conjunção com a escolha pelo título, para mim foram recursos maravilhosos, e a partir daí, antes de você entrar no texto em si, você já encontra muito valor no livro. A escrita do André, eu já falei das suas características, elas repercutem muito nesse livro. É uma escrita direta, é uma escrita que não tem preocupação pelo floreio. Isso dá uma elegância no texto do André. Você não entende muito bem onde você está com essa escrita seca, com essa ironia, né, com essa puxada de tapete. E é isso, é um livro que te puxa o tapete muitas vezes. E mais uma vez ressoa a ideia do complexo C com essas escolhas. A edição do livro ficou a encargo da editora Classe. São 8 contos que compõem o Complexo C do André de Carvalho. Os contos não são longos, variam entre 3 e 8 páginas. O livro tem 60 e pouquinhas páginas, acho que páginas escritas são 62 páginas. É uma leitura que eu recomendo fortemente. É um autor que me parece vai ocupar um espaço interessante na literatura que é feita atualmente em Porto Alegre e também a nível nacional, por ser uma escrita diferente, fora do que talvez tenha se tornado um lugar comum na produção atual. Essa escolha pela marginalidade cotidiana não é uma escolha que eu vejo com tanta frequência nas produções mais contemporâneas. E é um livro fundamentalmente urbano nos seus personagens, nas suas temáticas e na maior parte dos problemas que ele traz. Esse livro foge um pouco do meu hábito de leitura, é uma leitura bastante rápida, né? Não é uma leitura difícil, muito desafiadora no seu acesso.
Entretanto, é uma leitura que me deu muita recompensa, né? Uma leitura que me fez pensar e é uma leitura que me atingiu esteticamente, não pelo excesso, que é uma vertente na qual eu sou particularmente mais ligado. É um texto muito carregado, mas a sua secura foi igualmente impactante. É uma leitura que para mim valeu a pena e que eu quero recomendar a todos vocês que assistem esse episódio de O Funeral da Literatura. Obrigado, até o próximo vídeo.